Galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de, como aprender inglês sozinho, por conta própria, tá ligado? Então, vamos embora pra cima, sem enrolação. Eu vou virar aqui a câmera, tá ligado? Pra vocês entenderem melhor do que eu quero passar pra vocês. Então, vamos lá. Eu já vou deixar claro que eu estou aprendendo também no processo. É o meu primeiro para segundo mês que eu estou aprendendo inglês sozinho, mas já está me dando resultados. E algumas dicas do que eu vou passar para vocês, não sou eu quem estou falando, pessoas especializadas, pessoas que sabem falar inglês, que me passaram essas dicas. E, inclusive, uma dessas pessoas que é especializada, ela também dá aulas de inglês. Então aproveite as dicas que tem aqui e coloque elas em prática. Você consegue sim aprender inglês. Então vamos lá sem enrolação, vai. A primeira dica, eu diria que você deveria colocar o seu primeiro mês, esse foco é uma bosta, hein? O seu primeiro mês deveria ser em aprender as 750 ou 1000 palavras mais usadas do inglês ou qualquer outro tipo de idioma, espanhol, italiano. Algumas línguas são mais fáceis de aprender que outras. Porém, o inglês é uma língua nativa, né? Uma língua universal, então a gente tem que aprender ele. E nesse primeiro mês, o que a gente vai aprender é pegar essas 750 a 1000 palavras mais usadas, você joga essas palavras no Google e você vai aprender por dia entre 5 a 10 palavras. Simples assim. Então você pega entre 1 hora a 3 horas de estudo e se foca apenas nessas palavras. Você montará frases em cima dessas palavras. Existem 3 tipos de coisas que te fazem absorver um conteúdo de uma forma mais eficiente. Entre essas formas, é você prestar atenção, primeiro, ao que você vê, no caso, a palavra, o que você escuta, no caso, a pronúncia da palavra, e o que você sente. São os nossos 3 principais sentidos que fazem com que a absorção desse conhecimento vá cada vez mais fundo no seu subconsciente e você decore, lembre, guarde essas palavras para sempre no seu vocabulário e na sua língua, para você aprender e conseguir replicar. Mas como é que eu vou fazer isso na prática? Quando você escrever e aprender uma dessas 10 palavras no dia, por exemplo, vamos pensar numa palavra aqui mais simples. Eyes significam olhos. Ok. Então, aqui do lado, eu vou pegar ou desenhar um olho. Mas por que isso? Nosso sistema de ensino é tão falho, é tão horrível, é tão lixo, é tão bosta, que eles ensinam a gente apenas através de um único sentido, que é o sentido da audição. Com isso, o nosso foco, o nosso aprendizado, ele é reduzido. Quando a gente coloca 3 sentidos para aprender alguma coisa, inclusive um idioma, a gente tem uma absorção maior do conteúdo. Então vamos lá. Continuando aqui, você vai aprender entre as 750 a 1000 palavras mais usadas do seu idioma, no caso do inglês, no seu primeiro mês. Estudará 5 a 10 palavras entre 1 a 3 horas. Escolherá essas palavras, o significado e um desenho atribuído ao significado da palavra. Com isso, você tem uma absorção muito mais rápida na hora de aprender o significado, a pronúncia da palavra em inglês ou qualquer outro tipo de idioma. Feito isso, você vai colocar suas 10 palavras que você aprendeu no dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. E você, depois disso, de ter estudado, ter colocado um desenho para cada significado da palavra, você montará uma frase com essas 10 palavras e elas podem ser uma frase ou um texto sem sentido, não precisa ter sentido. Para quê? Para você simplesmente lembrar dessas palavras muito mais fácil e com mais eficiência. Com isso, com essas palavras, essas frases montadas, esse texto formado com essas 10 palavras que você aprendeu no dia,
você consegue montar um texto que vai criar uma imagem na sua cabeça, vai te fazer ouvir as palavras e sentir com a experiência de estar criando esse texto com as palavras e a imagem associada às palavras. Ou seja, a absorção será muito mais rápida e muito mais eficiente. Vou fazer com vocês agora um exemplo para vocês realmente entenderem do que eu estou falando com vocês, para não ficar um negócio muito vago. Então vamos pegar aqui. Vou colocar aqui 10 palavras. Deixa esse foco horrível aqui. Vou escrever aqui primeiro e já explico para vocês, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer com 5 só para vocês entenderem. Beleza? Peguei aqui. Peguei as palavras. Coloquei um desenho para representar cada coisa. Phone, celular. No caso é cell phone. Aí, um olho. Estudo, decoro. E assim que eu tiver essas palavras feitas no meu dia, eu pego e monto uma frase. The eye is my cell phone. Eye, cell phone. Já foi 2 palavras. Thank you so much. Thanks for my computer. Oh, relax. Do you need more? Of course. Viu? Foca, filha da puta. Foi a 1, 2, 3, 4, 5 palavras com o texto que eu fiz. Ah, mas eu não sei fazer texto ainda, Igor, que não sei o que. Cara, pega a tradução dessas palavras que você viu. Eye significa olho, cell phone significa celular, thank, obrigado, computer, and course. Você monta essas frases e coloca em português. O olho agradeceu o computador, obrigado pelo telefone. Pode ser uma frase sem sentido. O seu objetivo é simplesmente fazer o seu subconsciente atribuir à imagem, quanto mais emocional, quanto mais estranho for, mais fácil de você guardar na memória pelos seus 3 principais sentidos. Beleza? Vamos supor que eu fiz isso todos os dias, 1 hora por dia, durante 30 dias, meu repertório de palavras e de pronúncia melhorou muito. Então você vai gastar uns 20 minutos só aqui, uns 20 minutos aqui, e pega os seus últimos 20 minutos tentando pronunciar, mesmo que errado, mesmo que falhe, não importa. Você coloca lá no Google Tradutor, pronuncia junto, você pode até colocar a forma como se é pronunciado do lado da palavra assim, por exemplo. Se a gente falasse em português significa yeah, mas é I. E é assim que se pronuncia, I. Lembrando que a minha pronúncia, ela não é de nenhum especialista, como eu falei, eu estou começando, mas isso aqui tem base em fundamentos de professores de inglês que eu conheço pessoalmente, que me passaram, e está funcionando para o primeiro mês. Se vocês quiserem seguir, tentar a sua própria metodologia, fiquem à vontade. Agora, vamos lá, sim, para o segundo mês. Mês 2. Você pode pegar essas mesmas palavras que você se focou das 750 a 1000 e você vai criar, como eu falei para você, frases, textos aqui. E você, a cada dia desses próximos 30 dias desse mês, vai ouvir essas palavras, esse texto pronunciado por um nativo americano. No caso, você pode fazer com músicas também. Porém, se focar aqui nessas palavras mais usadas, vai aumentar o seu repertório muito mais do que simplesmente uma música. Mas falaremos de música já. Então, a cada dia, você vai colocar no Google Tradutor, vai ouvir aquela voz sendo falada e vai simplesmente ouvir para assimilar cada palavra que você foi aprendendo dessas 1000.
Geralmente, quando você coloca 1000 palavras mais usadas do Google, eles já colocam a pronúncia lá. Deixa eu ver se tem aqui, se meu computador não der pau, né? E é basicamente isso. Você pode fazer com música? Pode. Inclusive, eu estou fazendo com música. Eu gosto de variar, porque assim eu me sinto mais à vontade. Lembre-se, o estudo para você tem que ser algo divertido e leve, porque se for algo pesado, chato, você não vai assimilar. E geralmente é assim que eles te ensinam na escola. Eles fazem uma matéria ser chata, explicada de uma maneira chata e usando só um sentido, não todos os três que a gente tem. Quanto mais estranho for a experiência dessas frases, não tem sentido nenhum, cara. Pô, como assim que o olho viu o computador, obrigado, so much, que não sei o quê? Mas isso vai criando estruturas para você reconhecer. Não pense que você vai estar certo, ainda mais no começo. Não, você vai errar muito. Mas aqui você pode errar. Pode, fica à vontade. O objetivo daqui é conhecer as palavras, com o tempo começar a reconhecer padrões, reconhecer frases, entender quando você vir para o segundo mês, palavras sendo. Aê, porra. Acho que voltou. Desculpa aí, galera. Caiu a internet aqui, essa bosta, esse lixo de internet da net. Mas acho que está funcionando. Vamos continuar. Ok. Bom, como eu ia falando, eu ia explicar como é que eu estou aprendendo em inglês com músicas, né? Ó, só alguma ressalva. A música em especial do inglês, cara, tem que ser simples. Não dificulta a tua vida não, nem a minha vida, tá ligado? Pega uma música simples, irmão. Pô, facilita a tua vida, caralho. Pega uma música que seja de fácil compreensão, que não seja um rap americano tipo Eminem, pelo amor de Deus. Quanto mais simples e menos palavras, mais repetições de palavra tiver, melhor ainda. Aqui parece que são bastante palavras, mas é repetição do mesmo refrão acontecendo diariamente, constantemente. Então o que eu faço? Eu coloco a música. Esse aqui é o site do Letras, mas você pode colocar no YouTube o nome da música, o nome do artista e colocar Lyrics, L-Y, aqui sim, ó. Nome da banda, nome da música, Lyrics. O que é isso? Isso aqui é a música sendo cantada em tempo real, enquanto a tradução de cada palavra e frase vai acontecendo com a pronúncia do artista. O computador tá um lixo. Pessoal, desculpa mesmo, tá? Bom, eu vou ter que improvisar aqui, galera, senão se eu ficar esperando a internet não vai rolar nada. Então, basicamente, quanto o artista vai cantando, eu vou acompanhando palavra por palavra do que ele vai fazendo. Primeiro mês a gente começou com a adaptação visual de ver e entender algumas palavras que a gente já não entendia. Nesse segundo mês a gente vai usar mais o nosso sentido da escuta, da audição. Então, a cada palavra, a cada frase que ele for falando aqui, eu vou acompanhando. Quanto mais limpo, quanto mais claro for a voz, for a música, com uma certa melodia, uma certa calma de pronúncia, melhor vai ser o seu aprendizado em relação à música em si e ao fato de você conseguir absorver esse conhecimento para você. Quanto mais você ouvir, você pode ouvir uma música por uma semana, talvez, que seja, mas é você simplesmente colocar um foco maior nisso e simplesmente ter um ambiente de estudo, um caderno de estudo, uma pasta de arquivo só para inglês, por exemplo, no seu computador, e você criar esse ambiente de imersão, ficar entre 1 a 3 horas por dia, em 3 meses você já vai ter uma base muito boa de comunicação de qualquer tipo de idioma. Você não vai ser expert, obviamente, não acredite nesses contos que falam que em 3 meses você aprende inglês fluente, já está super profissional, que não sei o que, isso é conto, e geralmente eles querem roubar o seu dinheiro, porque não dá para aprender uma língua assim. O que a gente tem que começar a fazer é justamente aprender
como uma criança aprende. Uma criança, ela não aprende com dados lógicos e matemáticas e disciplina. Não, ela aprende devagar, dia após dia, baby steps. Com isso, ela vai assimilando, vendo e se divertindo com o conteúdo. Quando ela fala uma palavra pela primeira vez, ela observa, vê, sente e pronuncia. Ela não aprende de uma vez só. Então, nesse segundo mês, você vai usar mais o seu sentido da audição. Você ouve uma música em inglês, acompanhando a legenda em inglês com cada palavra que vai sendo falada. Com isso, a cada dia você tem um repertório maior de comunicação, já que no primeiro mês você se focou no aprendizado de você aprender as 750 a 1000 palavras mais usadas daquele idioma. Todo dia, 10 palavras novas. No segundo mês, nesse primeiro mês você usou o seu sentido da visão. No segundo mês, você vai usar o seu sentido da audição. Você vai ouvir músicas. Pessoal, estou tentando mostrar aqui para vocês na internet, mas tá horrível essa internet, então eu vou continuar aqui. O que muitas pessoas falam também é sobre ver séries para aprender inglês. Cara, eu não recomendo e não sou eu quem estou falando isso. Eu tenho professores de inglês, pessoas que trabalham com inglês, pessoas que estudam e viveram lá nos Estados Unidos falando que isso não é eficiente. Muito menos no seu terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Porque é uma língua nova, cara, é uma comunicação nova. Você vai perder tempo assim. Se você começar mais simples, ao invés de ver uma série, ler um livro em inglês, ler um texto em inglês depois do seu terceiro a quarto mês, aí sim você consegue ter uma absorção maior. E quando você tiver passado de 1 ano, 2 anos aprendendo a língua, aliás, 1 ano já é suficiente para você ver séries sem legenda, aí sim você tem um repertório maior. Se você tiver pessoas que estão aprendendo inglês com você também, isso melhora e muito a sua comunicação, porque vocês podem treinar, praticar e se corrigir juntos. Quando eu estou lendo uma música, como eu falei no meu segundo mês, eu vou ouvindo, lendo aqui. The imagine in your eyes. 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 A imagem em seus olhos. A imagem em seus olhos. Se tiver alguma palavra daqui que eu não conheço, reflecting the pain that has taken you. No caso, eu não conheço essa palavra aqui. Taken. Tomou. Se eu quiser, eu venho no Google e pesquiso o nome da palavra, que eu não sei o que significa. E o que o Google vai fazer para mim? Vou colocar aqui, por exemplo, a palavra right, que até pouco tempo eu não sabia o que significava. Quando eu colocar no Google, o Google ele vai para o Google Imagens e, consequentemente, ele vai me mostrar uma imagem do que significa essa palavra. Então, eu vou ter uma absorção maior dos meus sentidos em relação à absorção daquela palavra. No caso, eu estou vendo como ela é escrita, right. Como ela é pronunciada, right. 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 Tem um acento no right. Eu posso ouvir. O Google Tradutor é uma boa ferramenta, sim. Não é um bom mestre, mas é uma boa ferramenta. Vai rolar pronúncia. Fala, filha da puta. Desculpa, galera. O computador tá de doce. É o que dá a ser pobre. Por isso que a gente estuda, para melhorar nossa condição, porque realmente não dá. Mas se você clica aqui, ó, ele já vai falar para você o significado da palavra. Ó, falou. Right. 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 Que é o que está escrito aqui. Você tem que se atentar que algumas palavras no inglês, algumas letras que constituem a palavra são mudas. Então, eu coloquei write, que significa, pelas fotos que tem aqui, escrever, escrita. Se eu voltar aqui, eu consigo notar que tem algumas coisas relacionadas a isso. Describe, que são palavras parecidas com write, descrever. Report, write. Represent, compose, redigir, escrever. Write down, spell, pen, create. Que são palavras que se interligam com a palavra write. Por exemplo, describe, description, represent. E por aí vai. Com isso você vai ganhando referência, vai expandindo o seu vocabulário. E aqui você pode colocar, por exemplo, aquelas 10 palavras que eu ensinei vocês. Vou colocar uma frase tosca aqui. Só um minutinho.
Prontinho. Lembra que eu falei que no primeiro mês você pega as palavras que você aprendeu e monta uma frase depois delas? Vamos supor que essas palavras sejam pato, comeu, salgado, tigre, água e dançando. Então, eu sei o significado de cada uma, eu monto um texto em português e traduzo ele por inglês. Se eu fizer isso com uma imagem mental, usando a minha imaginação mesmo, no sentido da escrita, da visual e sinestésica, tu vai aprender muito mais rápido. The duck at the south, why the tiger died, and the water of San Diego, California dancing samba. Você pode colocar para ouvir. The duck ate the salty, why the tiger died in the water of San Diego, California dancing samba. E você tenta acompanhar? The duck ate the salty, why the tiger died in the water of San Diego, California dancing samba. Etc. Você cria uma imagem, você pode até desenhar. Vamos supor que você fez o seu texto, você copiou, passou para o papel, e você pode desenhar, por exemplo, um pato que comeu um salgado, então um tigre morto na água de São Diego, dançando Califórnia. Simples assim. Com isso, a sua absorção do inglês e das palavras fica mais fácil com o tempo. Agora sim, no mês 3, a gente vai procurar pronunciar as palavras. Então, como eu falei, pegue músicas fáceis, não pegue um rap americano, pelo amor de Deus. Você vai ouvir o artista cantar e você simplesmente, cara, vai cantar junto. E você vai treinar a sua pronúncia junto. Ó. Deixar rodando um pouco da música. Como eu falei, colocando os lyrics. Aí, com o tempo, as palavras que você não entender, você anota. Você vai literalmente estudar a música. Você anota, pesquisa no Google o significado daquela palavra, joga ela no Google Imagens, aí você tem uma absorção muito mais eficiente daquela palavra. Depois você volta, ouve de novo, agora com significado. Shame é vergonha, eu não sabia disso até ontem. Tem a tradução aqui do lado, mas é bom você também pesquisar aqui. E você pode ouvir a música, acompanhando também a parte em português, ouvir umas 4, 5 vezes esse lado, depois ouvir umas 4, 5 vezes esse lado, depois você deixar rodando a música. The demons that inside. E você vai ouvindo letra por letra, frase por frase, até você ver se você está conseguindo ouvir bem a palavra, identificar aquela palavra. Isso já no 3º mês. Então, você pegar um momento do seu dia apenas para praticar The Demons That Inside. Você canta junto com o artista. Não precisa ser algo perfeito, contanto que você, pronuncia a palavra certa e vá treinar, cara. É simples, é prática. Então, é isso aí, galera. Acho que não tem mais muito o que falar, como eu falei para vocês. Não vejam séries se você ainda é novo. Tenham alguém para conversar, alguém para corrigir você. O importante é você entender a palavra, entender como montar a frase, substantivos, pronomes, verbo to be. Você pode pesquisar sobre isso também, verbo to be, que é o verbo ser, que eu pelo menos estudei 7 anos da minha vida e não aprendi nada na escola. É horrível o ensino das escolas.
Então, crie você a sua própria metodologia, treine. Desculpe alguma coisa aqui na live, pessoal, ainda mais a falha que teve aqui do Wi-Fi, porra, foda, né? A gente quer gravar, acontece esse BO, mas fazer o que? A gente tenta dar sempre o melhor para vocês. Desculpe se eu falei alguma besteira, mas é como eu estou aprendendo, com base em pessoas que realmente entendem sobre o idioma, me passaram essas dicas com toda a humildade do mundo e eu estou querendo passar para vocês também. Isso pode ajudar vocês, pode melhorar a sua vida. Então, bota pra fuder aí, irmão. Vai treinar, faz o negócio acontecer, deixa tudo em prática. Vai lá e faz seu nome. Faz acontecer, porque você merece tudo. Em inglês demora um pouco mais, mas tem línguas que são mais rápidas de se aprender. Espanhol, italiano, francês, por exemplo, isso pode demorar menos tempo. Mas o meu foco atualmente é aprender inglês. Depois, talvez, quem sabe, eu vou aprender alemão ou russo. E posso seguir esse mesmo sistema, essa mesma metodologia. Pegue textos na internet. Se você quiser também, tem uma coisa bem legal. Pesquise no YouTube. Assim, eu vou deixar escrito para vocês. Como aprender inglês dormindo. Ah, Igor, sem essa, cara. Qual é que é? Tá de brincadeira? Calma, meu jovem. Deixa eu te explicar. O que significa isso aqui? Basicamente, é um áudio de mais ou menos umas 8 horas a 10 horas, onde essa pessoa ela vai repetir palavras simples em inglês de expressões mais usadas no idioma. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Have a nice day. Thanks, me too. Essas coisas, sabe? E depois da frase, ele vai falar a frase normal, depois ele vai falar a frase silabada. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Tenha um bom dia. Depois ele vai para outra fase e faz do mesmo jeito. How are you? How are you? Como vai você? E isso seu subconsciente vai assimilando, vai absorvendo. Algumas frases são mais simples, quanto mais você ouvir na hora de dormir, mais vai ficar efetivo para você, porque você vai absorvendo, conhecendo, criando familiaridade, e aquilo vai se absorvendo na sua mente, você vai conhecendo novas palavras, e de repente você se encontrou num estado muito melhor do que você já estava antes. Então, Matt Ballerman vai estudar, e espero que eu tenha agregado de alguma forma, porque, porra, esse é o meu objetivo, gravando essas lives gratuitas para você, tá ligado? Passando conhecimento de ouro para você, então eu quero que você se sinta bem com tudo isso, se sinta confiante, tenha sua confiança, tenha estilo, aprenda um novo idioma, tenha um shape legal, cuide da sua alimentação. Então dá um like aí, cara, colabora, compartilha. Desculpa a pressa hoje, estou cheio de coisa para fazer, mas eu não podia deixar de dar um pouco de treinamento e ensinamento para vocês. Espero que vocês colaborem deixando um like, um comentário, pode me xingar, não tem problema. Falem o que vocês pensam de mim, falem o que vocês pensaram dessa aula. Depois do quarto mês você pode repetir o processo, estudar de novo as 1000 palavras, 700 mil palavras mais usadas no idioma. Depois do segundo mês você, em vez de música, ouve textos, treina pronúncia com conversação com algum amigo. É sempre esse ciclo que vai se repetindo. Você tem que fazer isso de uma forma que seja gostosa para você. Por exemplo, às vezes eu pego o meu violão ali e começo a cantar junto as músicas em inglês com a tradução certinha. Como eu falei, essa é uma música que eu tô treinando pra caralho, então eu já meio que decorei ela também. Isso vai treinando minha pronúncia também. Eu cantar junto com o vocalista. Eu não sou cantor, mas eu gosto, então eu vou cantar aqui, dane-se. Reflecting the pain that has taken you, I hear in your voice, so very shame from the so won't give up, so don't give in. You're falling down, but you can rise again. So don't give up when the day was bad inside. Eu já não consigo cantar não.
Então, às vezes você vai ficar meio estranho, meio bobão mesmo cantando, tá ligado? Parecendo retardado aí pra sua família, mas foda-se. Você fala, ó, tô aprendendo inglês, vou cantar mal, vou cantar errado, que seja, mas eu vou aprender essa porra. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agora, no caso, eu vou estudar inglês e eu queria passar pra vocês isso. Tamo junto pra caralho. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe os problemas da live. Espero que tenha deixado claro. Qualquer dúvida, por favor, pergunte. Eu vou te responder com o maior prazer. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. Até o próximo vídeo que é amanhã.